Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler versículos 45 até os 54. Irmãos, quando os gigantes surgirem, fique atento. Fique atento porque os gigantes vão surgir na nossa caminhada. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 45 até o 54. Quero convidar os irmãos a colocarem-se de pé para nós lermos essa palavra. Ouça o que diz. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro aos filisteus. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate, e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu, e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Amém, amados? Senhor, muito obrigado pela palavra, Pai, porque há ensinamentos profundos para os nossos corações. É a Tua palavra viva, é o Teu Espírito que fala conosco, Senhor. Ensina-nos, Pai, orienta-nos, dirija-nos, para que nós possamos fazer a Tua vontade, tal qual Davi fez. Oh Deus, guia-nos pelos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, esta palavra ela é muito interessante. Na verdade, é uma história extremamente conhecida. Creio eu que é uma das mais conhecidas que há na palavra de Deus. Desde criança, muito pequenos, nós sabemos a respeito da luta de Davi e Golias. De como Davi enfrentou com apenas 5 pedrinhas um homem preparado para a luta. De como Davi derrotou Golias. De como Davi conseguiu subjugar um gigante. Nós sabemos tudo isso, amados, e eu creio que todas as crianças do nosso Brasil sabem quem é Golias e também quem é Davi. Mas o interessante é que não é apenas saber quem são estes, mas é colhermos os ensinamentos que a palavra de Deus traz para cada um de nós. Porque nesse texto, irmãos, fica claro que não foi pela força, não foi pelo poder de Davi, pela persuasão, porque Davi era ruivo, porque Davi era legal. Não, a Bíblia diz que foi pelo poder do Senhor. Foi Deus que agiu. Foi a manifestação da glória, foi a manifestação da graça do Todo-Poderoso que deixou Davi em segundo plano e manifestou
Deus o poder para que toda a nação de Israel, nações circunvizinhas, pudessem entender quem era Deus. E esta mesma verdade se aplica a cada um de nós, amados. Nós temos que entender que o Senhor, Ele cuida das nossas batalhas. É o Senhor que derruba os gigantes que surgem na nossa caminhada. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. Mesmo que você seja um pastor de ovelhas, tal qual Davi. Mesmo que você seja apenas um jovem. Diz os historiadores que Davi tinha aproximadamente 21 anos, um pouco mais, um pouco menos, mas não mais do que isso. 21 anos, um jovem, mas um jovem, amados, que tinha o seu coração nas mãos do Senhor, e isto que era importante, isso que é importante. Diz ainda que ele não tinha um treinamento de soldado. Davi não era soldado. Davi era alguém do campo, alguém que o Senhor tinha levantado, alguém que Deus tinha levado para a corte, e ali ele tocava a sua harpa, e Saul se acalmava. Mas ficava apenas nisso, irmãos. Não havia nada de especial na vida de Davi, a não ser a presença de Deus. E isto é o mais importante. E com esta lição, amados, nós temos que observar para aquilo que Deus quer para a nossa existência. E hoje eu quero chamá-los a atenção para algumas verdades. A primeira é que hão de surgir gigantes na nossa caminhada. E certamente já estão por aí. Quem sabe você tem diante de você um Golias, um cara grande, forte, querendo destruir a tua vida. Eis aí o teu Golias, eis aí o teu gigante, que se manifesta de muitas formas. Olhe e veja. O outro aspecto que eu quero chamá-los a atenção é para o propósito de Deus. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Às vezes, irmãos, nós passamos por situações lamentáveis, situações difíceis, situações que nós não entendemos o porquê. Essa semana, por exemplo, estávamos todos enfermos lá em casa, mas não somos fiéis. Porque isso acontece, mas quando você para, quando você analisa, quando você reflete, você vê que Deus tem um propósito, que Deus está mostrando algo para você. A tua vida sobre a face da terra, ela não está solta, e eu quero repetir isto aqui mais uma vez, você não está solto sobre a face da terra, dando cabeçada por aí, fazendo o que dá na telha. Não, amados, você está nessa terra para fazer a vontade do Senhor. Cada passo teu é cronometrado. Cada instante da tua vida, Deus tem algo para ti. Você não está solto. Deus tem um propósito. Nós muitas vezes não observamos os propósitos de Deus, porque o nosso coração ele está endurecido e, quem sabe, dominados pelos entendimentos humanos. E quando nós temos o nosso coração dominados pelo entendimento humano, nós tiramos os olhos de Deus. Entendimento humano, a sabedoria, nossa sabedoria. Eu acho isso, é desse jeito. Eu compreendo assim, meu discernimento é este. Amados, quando nós nos deixamos dominar por isso, vamos perder o propósito de Deus na nossa vida. E Davi é um exemplo maravilhoso para todas essas situações. Oh, glórias! Quando os gigantes surgirem na tua vida, olhe para o Senhor, porque Deus é que pode mudar a tua vida. E quando nós lemos essa história, somos chamados a atenção para um detalhe. Não era mais uma batalha apenas. Não era. Existia ali, irmãos, toda uma batalha espiritual, existia ali toda uma força espiritual, existia ali uma questão que haveria de refletir no Messias. Veja como são grandes as coisas que Deus faz. Davi sabia disto? Claro que não fazia a menor ideia. Davi não estava nessa vibe, ele não sabia o que ia acontecer, ele não tinha uma bola de cristal, não. Mas ele tinha Deus no seu coração e ele andava segundo a vontade do Eterno.
Naqueles momentos, amados, estavam ali os filisteus, uma nação vizinha, e com seu guerreiro preferido, seu guerreiro magnífico, seu guerreiro Golias. Um camarada com quase 3 metros de estatura. Olha só o tamanho de Golias. A sua couraça, aproximadamente 60 quilos. A sua espada, mais ou menos 8 quilos. Ou seja, estava ali um gigante, um herói nacional, um herói que não tinha temor ao Todo-Poderoso, que levantava-se contra Israel, que desafiava Israel, que desafiava aquele povo, que era para ser a vergonha de Israel. Veja como são as coisas. Às vezes nós olhamos para essa história e vemos apenas Davi, Golias, o menininho e o gigante, e apenas isso. Não havia por trás, amados, toda uma estratégia satânica. Caso Israel fosse vencido, certamente haveria de refletir no Messias que nasceria 1000 anos depois aproximadamente. Tudo, amados, era uma escada. Mas o Senhor sabia, e o Senhor tinha propósito, e eis que não existia em Israel um soldado, porque era mano a mano. Era necessário que existisse um homem, um soldado corajoso o suficiente para enfrentar Golias. Este era o desafio. Não era um exército contra exército, mas era homem contra homem. E ali estava Golias e desafiava todo mundo. E o povo olhava para aquele homem de quase 3 metros de altura, não apenas um gigante, porém um guerreiro preparado, e temia, tinham medo, não conseguiam ver como vencê-lo, não conseguiam, amados. E durante aproximadamente 40 dias, Golias desafiou Israel. Golias cuspiu em Israel. Golias blasfemava contra Deus. Golias envergonhava aquela nação. Olha como Satanás é, amados. Mas todas as coisas, em todas as coisas, é preciso ver o agir de Deus, o agir de Deus. Certamente era uma causa perdida, Saul já estava assustado, os guerreiros de Israel assustados, o que fazer? Vamos entregar-nos, estamos derrotados, não há como sairmos dessa situação, não há como fazermos nada, eis o gigante. Será que a tua vida também não está similar à de Israel? Será que a tua vida não existe um gigante que te afronta a cada instante, a cada minuto? Será que não existe um gigante que quer te roubar a paz, roubar os teus propósitos, roubar as tuas bênçãos, arrancá-lo da presença de Deus? É necessário entendermos, irmãos, que no meio das nossas batalhas, há um Deus que cuida da gente, que faz o impossível acontecer. Oh, glórias! E que faz o impossível acontecer na vida daquele que crê. Israel estava numa situação complicada. Saul já havia lançado uma grande recompensa, uma recompensa tão grande. Aquele que porventura vencesse a Golias, teria riquezas, isenção de impostos e ainda casaria com a princesa. Olha só que magnífico. A situação era tão grave, tão séria, que Saul chegou a esse extremo a ponto de oferecer a sua filha a alguém que vencesse Golias. Talvez a tua batalha seja tão forte quanto essa. Talvez você passe por momentos tão complicados quanto Israel estava passando. Olhe para Deus, olhe para Deus. Eu quero afirmá-los ainda, irmãos, que nada acontece por acaso na nossa existência. Nada acontece porque tudo aquilo que acontece na nossa vida é para que nós possamos aprender com Deus, é para que nós possamos ser instrumentos úteis da mão do Senhor, é para que sejamos usados, é para que sejamos manifestadores da glória de Cristo. Aproveite as oportunidades que aparecem na tua vida. Aproveite as oportunidades. E eu quero chamá-los a atenção para esse aspecto, o propósito de Deus na nossa vida. E eis, amados, que ali estava Davi na sua casa.
cuidando das ovelhas da família. Jessé, pai de Davi, chama-o: Davi, leve mantimentos para os seus irmãos que estão lá na frente da batalha. Leve mantimentos. Davi, amados, pegou os mantimentos, colocou sobre um jumento, sei lá, sobre as costas e vai em direção ao campo de batalha. E ali vai aquele jovem, aproximadamente 21 anos, não era soldado, apenas um pastor de ovelhas. Mas nada acontece por acaso. Nada acontece. Era necessário que os irmãos de Davi estivessem na batalha. Era necessário que existisse ali um gigante. Era preciso que o emissário fosse levantado. E ali estava Davi. E Davi vai em direção ao campo de batalha. Veja como Deus age. Talvez você seja um Davi e ainda não se tocou. Quantas vezes o Senhor está te enviando para o campo de batalha? Não é nem para batalhar, mas é para que o propósito dele venha à existência através da tua vida. E Davi parte em direção ao campo de batalha e chega ao encontro dos seus irmãos. Mas havia algo diferente. Havia algo diferente no coração de Davi. Ao chegar naquele campo, amados, o que Davi viu foi um homem blasfemo. Foi um homem que blasfemava contra o seu Deus, o Deus ao qual ele amava. E o seu coração moveu, o coração de Davi moveu. O coração de Davi, amados, agiu de uma forma, foi tomado por um impulso tão forte, que ele não se preocupou em não ser um soldado, ele não se preocupou com a sua falta de treinamento, ele não olhou para a estatura do gigante, ele não olhou para os quase 3 metros de Golias, ele não olhou para a força daquele homem, ele não olhou para o preparo dele, ele não olhou para o exército filisteu, ele olhou para Deus. O seu coração moveu, amados, ele olhou para o Senhor. Ele olhou, amados. Mas era preciso que ele estivesse naquele lugar para sentir o mover de Deus. Para sentir a realidade da situação. E diz a palavra que Davi, ele agitado, levantou-se como aquele que lutaria. Veja como são as coisas, amados. Era totalmente impossível que Davi vencesse. Não existia a menor expectativa de vitória. Não existia como vencer, não era possível. Os seus irmãos, até mesmo Saul: olha, esse camarada não é treinado, ele é muito jovem, ele não tem preparo, não serve. Mas Davi estava no propósito de Deus. E a única coisa que Davi enxergou foi Deus e um gigante blasfemo. Apenas isso, amados. E Davi levantou-se e colocou-se à disposição do Senhor para honrar o nome de Deus. Essa é uma das lições que Davi nos ensina nesse texto. Coloque-se sempre em posição para honrar o nome de Deus. Coloque-se sempre em posição para honrar, para glorificar, para exaltar o nome de Deus. Se você está num determinado lugar, é porque o Senhor te enviou. A tua vida é dirigida por Deus, você é guiado pelo Espírito Santo, não acontece por acaso. Se você está num local, é porque o Senhor quer fazer algo através da tua vida. Apenas seja sensível à voz de Deus. Davi, quando viu aquela situação, amados, ele deixou-se sensibilizar pelo Senhor. E ele não se conteve. Ele tinha que fazer alguma coisa. Esta era a vontade de Deus. Davi sabia disso? Não. Foi o decorrer, foi ali o desenrolar da caminhada, o desenrolar da jornada. O Senhor foi usando, o Senhor foi chamando, o Senhor foi preparando, o Senhor foi colocando-o de pé.
E nós temos que entender esta verdade do Senhor, amados. E quando as situações pedem, aceite o desafio do Senhor. Levante-se, fale em nome de Cristo, haja em nome de Cristo. Não retenha a bênção de Deus. Não retenha. Às vezes, amados, nós somos tão covardes. Tão covardes, mas tão covardes. A sua esposa, seu esposo, seu filho está enfermo. O mínimo que você pode fazer é colocar as tuas mãos sobre a cabeça do teu querido, orar e declarar a bênção de Deus. O que é que você faz? O gigante é grande demais. Eu não tenho poder. Eu não sou o pastor. Eu não sou a pastora. Isto, aquilo, outro. Você se deixa dominar pelas situações e não permite que o propósito de Deus venha à existência na tua vida. Me permita, pastora, lá em casa nós temos orado pela família, glórias a Deus por isso. Mas ontem, por incrível que pareça, a pastora de uma hora para outra começou a passar mal, ontem pela manhã. Começou a sentir um mal-estar no estômago, aquela situação, dor de cabeça, e vai ficando séria a coisa. Acho que eu vou desmaiar, vou passar mal. Irmãos, orei pela pastora. Uma meia hora depois, eu acho que nem chegou isso tudo, ela vomitou. Olha como Deus faz. Ela vomitou e foi o início da restauração dela. O início da restauração. Talvez se eu não tivesse orado por ela, Deus não teria agido. Mas o poder está em mim? Não. Eu apenas deixei-me mover pelo propósito de Deus, que é liberar a cura sobre aqueles que são enfermos. E assim está na palavra, ore pelos enfermos. Apenas isso. Estou usando esse exemplo, mas você pode aplicar em diversas áreas da tua vida. Quando nós fugimos do propósito de Deus e não fazemos aquilo que o Senhor quer que façamos. E quando nós olhamos mais uma vez para a história, eis que os gigantes surgem. Eis que os gigantes surgem. E surgiu diante de Davi, e surgiu diante dele. E Davi tinha como experiência, e nós precisamos ter experiências com Deus. Davi tinha experiências com o Senhor. E ele falou para Saul: olha Saul, olha rei. Determinada vez eu estava no campo, e eis que surgiu um leão, eu o matei. Eis que surgiu um urso, eu o matei. Isso, amados, são experiências que o Senhor nos concede. Davi sabia que da mesma forma que Deus o capacitou a lutar contra um leão e um urso e vencê-los, Deus poderia capacitá-lo a vencer o gigante. E assim foi. Davi sabia que a ação de Deus era uma verdade. A ação de Deus era uma verdade. E o que ele tinha nas mãos? Apenas um bastão e uma funda, somente isso. Eis o preparo daquele homem. Mas Davi carregava no seu coração o Senhor. Ele carregava no seu coração o poder de Deus, a confiança no Todo-Poderoso. E lá vai Davi em direção a Golias. E lá vai Davi, amados, aquele jovem corajoso, aquele jovem no propósito, aquele jovem vai ao encontro do gigante. Provavelmente no meio dos soldados havia uma celeuma: ele vai ser derrotado, Golias vai destroçar, porque é sempre dessa forma, não é? As pessoas sempre querem ver o mal do próximo. Golias vai cortar a cabeça de Davi, vai pisar, vai moer Davi. Certamente havia entre ali os seus compatriotas a turma do negativismo. Mas existia também aqueles que confiavam em Deus e sabiam que Deus poderia usá-lo.
Oh, glórias! E diz a palavra, amados, que Davi passa no riacho. E ele pega 5 pedrinhas. Apenas 5 pedras. Nada mais do que isso. E ele leva essas pedras. Aproxima lá do Golias. Eis o gigante diante dele. E o gigante feroz, bravo, impropérios, maldições, blasfêmias, enfim. E Davi olha para aquele camarada e atira com a funda no Golias. Veja como Deus age na simplicidade, amados. Veja como Deus age na simplicidade. Eu quero chamá-los a atenção para o agir de Deus na sua simplicidade. Não busque coisas complicadas, não corra atrás de coisas complicadas. Apenas faça aquilo que Deus colocar no teu coração, porque é o suficiente. Davi não pediu licença, olha, eu vou à academia, vou preparar-me, vou tomar umas aulas com o general de como lutar, enfim, vou aprender umas lutas para lutar contra Golias. Não, ele apenas passou no riacho, pegou 5 pedrinhas, era o suficiente. Uma funda, amados, um pedaço de pano, um pedacinho de pano, que ele segurava uma das pontas na mão, colocava a pedrinha no meio, dobrava e segurava a outra ponta, sei lá, amarrada na mão, coisa assim, e rodava aquela coisa, rodava, em determinado momento ele soltava uma das pontas. Quando ele soltava uma das pontas, a velocidade fazia que a pedra fosse atirada. Veja que coisa mais louca. Não era um rifle, não era um estilingue, não era um arco e flecha. Já existia arco e flecha na sua época, mas era um pedaço de pano, de couro ou coisa parecida, uma tira de alguma coisa, e uma pedrinha era o suficiente para derrubar o gigante, porque quem estava por trás de Davi era Deus. Quem está por trás do fiel é Deus. Quem anda com você é Deus. Não tenha medo de enfrentar os gigantes que surgem. Não tenha medo de colocar-se no propósito de Deus. Mas vá e faça aquilo que o Senhor te chamou. Vá, manifeste a glória do Todo-Poderoso, porque Deus tem propósitos na tua vida. Você não está aí apenas para viver da forma que você acha. Eu estou aqui para trabalhar e trabalha. Eu estou aqui para isso e faz isso. Não, olhe para o Senhor, porque Deus tem muito mais para a tua vida. Muito mais, amados. E a palavra diz que Davi jogou aquela pedra. E ela acertou no meio da testa do gigante. Talvez o lugar desprotegido do gigante. Ele estava com uma couraça, uma espécie de armadura, bem provável que carregava um escudo, mas tinha uma testa aberta. E foi ali que o Senhor encravou a pedra que ele havia tirado. Deus faz assim. Deus derruba gigantes. Deus joga por terra as grandes dificuldades que assolam a nossa vida. E para que você vença, necessário é que haja a disponibilidade para ouvir a voz do Senhor. Oh, glórias! O Senhor, amados, levanta Davi. Davi é enviado apenas como mensageiro, como alguém encarregado de levar mantimentos para os seus irmãos. Mas o Senhor tinha muito mais. E Davi não perdeu a oportunidade de deixar-se usar pelo Senhor. Davi não era ninguém, apenas um músico e pastor. Ele estava na corte porque ele dedilhava bem a sua harpa. E a Bíblia diz que a harpa trazia paz a Saul nos seus momentos de tensões. Eis o porquê que ele estava na corte, apenas isso. Mas ali na guerra, o Senhor usou aquele homem de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Amados,
Em todas essas coisas vemos a manifestação da glória de Deus. Seja canal da glória de Deus para o teu próximo, para a tua cidade, quem sabe para a tua nação. Seja canal de bênção. Aquele jovenzinho, ele foi canal de bênção para aquele momento da batalha, para aquela nação. E posteriormente, a sua descendência seria marcada com o nascimento de Jesus. Veja como são as coisas. Deus age de forma poderosa. Deus derrota os nossos gigantes, mesmo que você seja apenas um pastor de ovelhas. Amém? A palavra diz que Golias tinha tudo. Golias tinha tudo. Tudo que um grande guerreiro precisava ter. Mas não tinha Deus. Não estava no propósito do Senhor. Não sabia quem era o Todo-Poderoso. E estava fadado ao fracasso. Fadado à derrota. Vemos ainda, amados, que Golias estava ali humilhando o povo do Senhor. Da boca daquele homem saíam palavras terríveis. Palavras terríveis. Quando Davi chegou e ouviu aquelas palavras, o seu coração não suportou. O que é que tem a si mesmo? Em nossos dias, amados, infelizmente, nós temos visto muitos Golias blasfemarem contra Deus. Mas quando, pastor? Quando você senta com um amigo que fala mal do nosso amado Jesus. Quando você ouve uma música que fala mal do nosso amado. Quando você assiste um filme cuja temática desonra o amado de nossas almas. E vai por aí. Tudo isso são espécies de Golias que blasfemam contra o nosso amado Jesus. E quantas vezes nós achamos que é tudo muito normal porque é assim mesmo. Nós não podemos concordar com aquilo que é contrário à palavra de Deus, mas nos colocarmos em posição tal qual Davi colocou-se. E Deus foi glorificado através da vida daquele jovem, amados. E diz a palavra que Davi foi honrado, foi reconhecido em Israel. Posteriormente, Deus o levantou como rei de Israel. Da sua linhagem nasceu o Messias. Oh, glórias! E hoje, de certa forma, fazemos parte da linhagem de Davi, porque somos filhos do rei. Aleluia. Amém? Portanto, quando os gigantes surgirem, não fuja. Deus tem um propósito. Deus quer ser honrado. Deus quer ser glorificado. Deus quer te usar para que você derrote os gigantes que surgem. Para que você derrote os gigantes que surgem diante da tua caminhada. Amém? Para que vocês possam meditar um pouco mais nesta palavra, entender um pouco mais a profundidade dela. Leia 1 Samuel capítulo 17, leia todo o capítulo. Deus há de falar poderosamente a tua vida. Amém, amados? Oh, glórias! Que o Senhor fale conosco, que a palavra fique gravada no nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela revelação da palavra. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos. Prepara-nos, ó Deus, para que a cada instante possamos dar passos certos, que não estamos soltos, mas que tu tens propósitos, e que os gigantes vão de levantar-se, mas serão derrotados para a tua honra e para a tua glória. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Mensagem 1156.